Já vou fazer aqui o exercício 8. O chamado limiar da dor refere-se ao limite em termos de nível sonoro que nossos ouvidos podem suportar sem que sintamos dor. Esse valor é de 120 decibéis. Então, o nível sonoro do limiar da dor é 120 decibéis. 120 decibéis, tá? Assim, já há danos à audição para níveis sonoros de 130 decibéis. Então, o nível de dano para o dano, e esse nível apontado aqui é de 130 decibéis. Calcule a razão entre as intensidades referentes a esses dois níveis sonoros. Então, eu tenho que usar a função para definir qual é a intensidade sonora relativa a 120 decibéis e qual é a intensidade sonora relativa a 130 decibéis. Tá? Então, eu vou usar a função do C que o ser protagonista apontou. Ah, mas e se eu usar a função que você apontou na aula, professor? Perfeito! É só lembrar que você tem que usar o valor em Bell. 120 decibéis é 120 vezes 10 a menos 1 Bell. 12 Bell. Então, você usa da forma que você preferir, tá? Então, eu vou usar especificamente aquilo que me foi pedido, tá? Então, eu vou usar aquilo que o livro Ser Protagonista usa, tá? Então, eu vou usar aquilo que o livro Ser Protagonista usa. Aí é legal porque a gente vai falar um pouquinho sobre logaritmo. Apesar de eu não ser professor de matemática, eu vou dar uma revisadazinha sobre isso, tá bom? Então, vejam, o nível de intensidade sonora para o limiar da dor é 120 decibéis e então, 10 vezes o log na base 10 de I sobre I0. Eu estou usando o log da base 10, tá legal? Professor, como é que chega nisso? Bom, quem for fazer o curso de física vai entender de onde saiu isso aqui, tá bom? Eu tentei mostrar um pouquinho para vocês na aula passada, mas a ideia é essa é a função que nós vamos usar. Então, vai ficar 10 está multiplicando, passa dividindo, 120 sobre 10 é igual ao logaritmo da base 10 de I sobre I0. I sobre I0. Tá legal, moçada? Beleza? Vejam, 12 é igual ao log na base 10 de I sobre I0. Moçada, o que é uma expressão logarítmica? O que significa essa expressão logarítmica? Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Imagine que eu tenho a seguinte função logarítmica. Logaritmo de A na base B é igual a C. Essa expressão logarítmica, ela é idêntica ou equivalente a uma expressão exponencial. A expressão exponencial B elevado a C é igual a A. Tá? Esta expressão exponencial é idêntica a essa expressão logarítmica. Isso é percebido pela definição de logaritmo. É a definição do que é um logaritmo. Um logaritmo é uma outra maneira de escrever uma expressão exponencial, tá? Então, essa expressão, logaritmo de A na base B igual a C... Opa, desculpa. Eu errei aqui só onde a expressão está, né? Porque a expressão logarítmica é essa expressão inteira aqui, ó. Esta expressão inteira é a expressão logarítmica. E essa é a definição da expressão logarítmica, tá? Então, logaritmo de A na base B é igual a C. Olha para vocês verem que interessante que esse número aqui no logaritmo é chamado de base, né? Assim como aqui na expressão exponencial, isso também é a base desse expoente, tá certo? Essa é a base, esse cara aqui é o expoente, tá certo? E esse cara aqui embaixo é a base. Se aqui, toda vez que a gente escreve log sem escrever a base, tá? Quer dizer que a base é 10.
Tá bom? Por exemplo, se eu disser que o log de 2 é igual a 100. O que eu estou dizendo? Tá? Eu estou fazendo aqui de cabeça. Perdão. Estou fazendo aqui de cabeça, então eu acabei fazendo errado. Vou escrever essa equação de novo aqui, ó. Por exemplo, se eu disser para vocês que o log de 100 é igual a x, eu estou dizendo que, primeiro, a base é 10, porque eu não escrevi nada, tá certo? Porque eu não escrevi nada. Então, como é que eu resolvo esse logarítmico? Se o log de 100 na base 10 é igual a x, quanto vale x? Eu vou pegar a base, transformar o x em expoente. Então, 10 elevado a x é igual a 100. Tá certo? Pego esse termo e decomponho. Então, 100, tá certo? Dá para fazer por 2? Dá. Tá? 50. Dá para fazer por 2? Dá. 25. 25 dá para fazer por 2? Não. Por 3? Não. Dá por 5? Dá. 5. Por 5, 1. Então, isso aqui é igual a 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Percebem? Então, 10 elevado a x é igual a 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Então, 10 elevado a x é igual a, olha que legal, propriedades de potência. 2 vezes 5 elevado a 2. Então, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 2. Percebem? Eu tenho certeza que aqui vocês já sabiam dizer que isso era 10 elevado a 2. Então, por que eu fiz a decomposição? Porque nem sempre vai ser tão óbvio, tá bom? Então, eu fiz a decomposição porque nem sempre vai ser tão óbvio. Então, quanto vale x? X é igual a 2. Então, eu vou fazer essa mesma transformação aqui, no meu problema. Tá legal? Ora, o expoente passa a ser 12, a base é 10. Então, eu vou escrever isso como sendo 10 elevado a 12 é igual a esse termo. I sobre I0. I0 é o menor valor possível, é a menor intensidade sonora que o nosso ouvido é capaz de determinar, de ouvir. Então, I0 é um dado conhecido sempre, ele vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Beleza? Então, ao substituir aqui, eu vou ter que 10 a 12 é igual a I, que é a intensidade relativa ao nível de intensidade sonora de 120 decibéis, de 12 bells, sobre 10 a menos 12. Está dividindo, passa multiplicando. Então, a intensidade sonora corresponde a 10 a 12 vezes 10 a menos 12. A intensidade sonora para o nível de 120 decibéis corresponde a 1 watt por metro quadrado. Beleza? É assim que a gente faz essa operação matemática. Eu entendo que essa que era a dúvida maior que quem me perguntou essa questão lá no fórum tinha. Fica aí para vocês fazerem quanto que vale para 130 decibéis, qual que vai ser o valor da intensidade. O que o problema está pedindo, isso é importante, vocês não acharem que o gabarito está errado, mas o que o problema está pedindo é a razão entre esses dois níveis sonoros. É a razão, tá? Eu quero a razão entre o nível sonoro da dor sobre o nível sonoro do limite da dor, tá? Então, eu quero a razão entre o nível sonoro de 130 sobre o nível sonoro de 120. Beleza? O de 120 eu já tenho. É 1. E o de 130 vocês vão calcular aí para casa. Eu não vou terminar de fazer, não. Beleza? E aí vocês façam.
Se tiver dúvida, pergunta de novo lá pergunta de novo lá no fórum, tá? Mas aí eu acredito que vocês vão fazer. Professor, Fala. eu tenho uma dúvida. Tipo, sempre quando a questão perguntar sobre essas coisas da audição humana, esse zero vai ser sempre 10 a menos 12? Sempre. Ele é porque veja, toda vez que eu determino o nível de intensidade sonora, eu estou definindo esse nível a partir da menor intensidade audível, sacou? Então ele é baseado na menor intensidade que o ouvido humano é capaz de fazer. A gente chama isso de escalas relativas. Ela é uma escala relativa ao menor índice. Então esse valor zero é sempre 10 a menos 12. De novo, ele é estabelecido para audição, para ouvido saudável humano, tá bom, velho?